Já estamos de volta com a edição manhã. Hoje, quarta-feira, é dia de Fala Doutora. E olha só, gente, de acordo com estudos da Fundação Oswaldo Cruz, cerca de 72% dos brasileiros sofrem de distúrbios relacionados ao sono. Privações que podem indicar alterações na saúde física e mental, viu? Assunto para nossa convidada de toda quarta-feira, a doutora Mayra Costa, ela que é neurologista e vai hoje conversar com a gente sobre esse assunto que, olha só, eu fiquei assim bem abismada, né, doutora? 72% da população, é. E os distúrbios do sono são vários. Vários, isso. Nem dei boas-vindas para a doutora. Bom dia, né, doutora? Bom dia. É que a quarta-feira já ficou tão acostumada, né? Mas vamos lá. Distúrbios do sono. E eu falei ali que podem afetar, que esse tipo de situação pode afetar tanto a saúde física quanto a saúde mental. Como, por exemplo, doutora? Existem vários tipos, né? Por exemplo, o tipo do distúrbio de sono mais frequente são as insônias, vamos dizer assim, né? Ou as dificuldades de iniciar o sono ou de permanecer o sono. Isso aí é o mais frequente, né? Aí tem distúrbio das pernas inquietas, que aí leva a pessoa... Né? Tem o terror noturno, que é aquele que a pessoa fala, acorda gritando. Tem o sonambulismo, né? Isso é distúrbio do sono. E outro também que é muito frequente é a apneia do sono. Tá? E esse seria um dos mais perigosos, doutora? Vamos chamar assim de perigoso. Porque assim, a insônia, de uma forma geral, você não dorme direito. Então, o que é o sono? O sono é aquele momento que o teu organismo tem, teu cérebro, para você repor. Né? Então, o sono, ele é reparador. Ele tem que ser reparador. Tem pessoas que precisam de X horas, tem pessoas que precisam de menos horas. Isso vai dependendo da pessoa, tá? Mas desde que esse sono seja reparador. Isso influencia na atenção, na memória, no comportamento, no humor. Exatamente o que eu ia lhe perguntar. Sim. Agora, se acaba interferindo nas relações interpessoais também. Com não certeza. Dorme bem, já fica mal-humorado. Isso, tem jeito, né? Então, se aquele sono ele não é adequado, não é reparador que a gente soma, né? Que a gente fala, o paciente, a pessoa, ela pode ter várias alterações. Se isso acontece um dia, 2, passa desapercebido, não tem problema. Uma noite mal dormida, eu tô passando por isso. Agora, quando isso começa a ser diário no paciente ou durante um tempo prolongado, com certeza isso afeta toda a qualidade de vida do paciente. Interessante você falar isso, doutora, que a gente até conversou aqui em outros momentos no Fala Doutora sobre, por exemplo, TDAH, que é aquela questão muito de perder o foco, etc. E, às vezes, um distúrbio do sono tem alguns sintomas que podem, inclusive, confundir a pessoa. Exatamente. Por isso que quando a gente fala, tá desatento, você, na anamnese... TDAH, a pessoa já, né? Isso, você tem que perguntar, tá dormindo direito? Tá ansioso? Quantas horas de sono? O sono tá sendo reparador? Você fica bem durante o dia, depois da noite de sono? Tudo isso faz parte. Né? Pela questão da atenção. Às vezes a pessoa fala assim, ai, doutora, eu tô esquecida, será que eu tô com Alzheimer? O sono, você tá dormindo bem? O sono tá reparador? Você tá usando medicação? Como é que tá sendo o seu sono? Você tá completando todas as fases do sono? É muito mais o complexo, sono profundo, né? Que é aquele sono que você... O sono, ele tem as fases do sono. Tá? Então, de repente, quando o sono ele é, vou chamar, picado, você não atinge a cada fase do sono, 1h30, você faz uma fase do sono. Então, de repente, você pica esse sono, você não completa, você não aprofunda seu sono. E acorda cansado, E acorda aquela sensação de cansado, né? Então, e tem outra coisa da questão da apneia do sono. Esse é extremamente Eu quero já que você importante. volte a falar, doutora, sobre isso, porque a gente tem uma pergunta da Tá, Gláucia, perfeito. se eu não estou enganada. Vamos ouvir qual a dúvida dele, a gente volta na apneia. Doutora, quais são os distúrbios do sono mais comuns? A insônia, né? A insônia e depois dela a apneia do sono. Mas a insônia é o mais comum, né? É aquela que o paciente fala assim, nossa, é difícil, eu vou deitar 10 horas, mas lá para meia-noite é que eu consigo pegar no sono. Eu deito, nossa, eu durmo rápido, mas eu acordo 1, acordo 2, acordo 3, acordo 4 e vou no banheiro. Não é que ele tem que acordar para ir no banheiro. Lógico que você tem que afastar as doenças, né, principalmente nas mulheres, que podem levar você a ter que acordar para ir no banheiro.
entendeu? Isso é outra coisa. Isso é né? uma outra coisa. Mas, não, eu acordo para beber água, eu acordo porque eu tive fome, eu acordo porque eu vou ver o barulho da rua, eu até acordo leve, eu acordo com qualquer coisa. Então, esse paciente, ele não está fazendo o seu sono adequadamente. Então, a insônia é o mais... Tanto a insônia, a dificuldade de iniciar o sono, quanto aquela que você acorda várias vezes, né? não continua o sono. E aí você falava da apneia, que também é um ponto de atenção importante. Muito importante. A apneia, assim, é aquela que o paciente... Geralmente, qual é o sinal de alerta mais importante? É o ronco, né? É o ronco. Então, o paciente ronca. Isso chama muita atenção, tá? Porque durante o ronco, ele não respira adequadamente. E aí tem os graus da apneia. Tem aquele que é leve, é só o ronco, chama atenção. O paciente muda de posição, aí melhora. Mas ele, às vezes, fica a noite toda assim, né? Mudando de posição, acorda, vai. Ou a esposa, ou o esposo, vira de lado, né? Então, aquilo você fragmenta o sono. E tem a apneia que ela pode chegar ao grau grave, né? Que é aquela que realmente, quando você faz a polissonografia, você vê que o paciente ele faz uma diminuição da saturação do oxigênio. Então, isso é super importante. Porque, ou seja, durante aquele sono, ele não só fragmenta, como ele faz como é que se diz? Ele não respira direito, vamos dizer assim. Ele faz... é problema. E aí isso é problema. Problema cardiovascular, o risco de AVC, o risco, né, a questão, ainda mais se a pessoa, geralmente quem tem apneia são pessoas que têm, às vezes, já hipertensão, pessoas que têm já um aumento de peso, né? A pessoa tem alterações aqui na questão respiratória, né? Às vezes pode ser só na questão da orofaringe. Então, tudo isso você tem que procurar por que eu tenho a apneia e como eu posso melhorar. Certo, e nós temos mais uma pergunta aí para a gente passar para a doutora, vamos ouvir. Doutora, quais são os sinais de alerta? Geralmente, o que mais chama atenção os pacientes, quando né, é o cansaço durante o dia, é aquela história do sono não reparador. Eu já acordo cansado. Nossa, eu fico meio assim durante o dia, né? Então, assim, esse é o que chama mais atenção. E geralmente, porque a pessoa, ela não dá atenção isso que é do sono, né? Ela acha que é por alguma coisa, tá certo? Então, ela não associa que pode ser de uma noite e de um sono não reparador. Esse cansaço, essa apatia, esse desânimo. Se eu pudesse, eu tô tão cansada, né? E isso pode ser de um sono, do sono não adequado, tá? E o mais, dependendo de quanto mais grave isso seja, tem a questão da sonolência diurna. É aquele paciente que ele dorme em qualquer momento, né? Ele dorme em qualquer lugar. Ele passa... Nossa, eu tô tão cansado que eu durmo. Nossa, eu encosto Não conseguiu dormir à noite, mas durante o dia... Mesmo que ele passe a noite... Não, mas eu dormi à noite, sim. Mas ele dormiu, mas quanto foi... A qualidade, né? A qualidade desse sono. Então, ele tem uma sonolência que a gente chama aquela sonolência diurna, né? O paciente, nossa, doutora, a hora que eu melhor durmo é no finalzinho da noite, já de manhãzinha, na hora que eu tenho que acordar, é aquele soninho mais gostoso. Só que ele não pode continuar, ele tem que levantar, né? Então, geralmente, o que mais chama atenção é isso. E lógico que tem os transtornos de humor, tem pessoas que têm a dor de cabeça, tem irritabilidade, ou fica mais apáticas, desatentas, né? Então, tem uma série de alterações do humor decorrentes de uma noite de sono não adequada. E aí pode não ser nada, mas pode também ser algum distúrbio nessa parte do sono, por isso que é tão importante já buscar um profissional que vai nos orientar nesse aspecto, né? Eu sempre gosto de trazer também para nossa conversa esse olhar voltado à questão das políticas, né, na área da saúde, e a gente pode dizer que são necessárias ainda, é importante promover essa conscientização para a população, ter uma rede de apoio, e também quero saber se há tratamentos adequados para essa área também, visto que são tantas as situações que levam a um distúrbio aí de sono, doutora. Eu acho que em relação ao sono mesmo, né, a gente precisa melhorar muito, até do ponto de vista de conscientização. Até porque é uma área que poucos profissionais, hoje já é uma subespecialidade, né, quem faz sono, né? Geralmente é o neurologista que faz, ou o pneumologista, ou o otorrino,
né? Certo. Então, são especialidades que geralmente, vamos dizer assim, mexem com o sono, tá certo? Então, hoje já é uma subespecialidade, tá? Então, a primeira coisa é realmente você achar que você tem um problema. E aí, você procurar ajuda. Tem o exame, que aí você, muitas vezes, você tem que fazer a polissonografia. E dependendo do exame, aí uma coisa que é, vamos dizer, quando você precisa usar o CPAP, que é um aparelho, que às vezes vai te ajudar a respirar melhor. Ou até mesmo a cirurgia, chamada cirurgia do ronco. Então, isso ainda tem uma dificuldade de acesso, quando a gente fala para a maioria da população de uma forma geral. Então, ainda tem. Então, ou seja, a gente precisa ainda falar mais nessa questão do distúrbio do sono para poder justamente procurar mais essa questão de políticas públicas, quem vai fazer, quem faz, para poder ajudar, auxiliar da melhor maneira o paciente. Doutora, perfeito. Para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, que conselhos, que orientações você daria para o nosso público para terem hábitos que levem a uma noite de sono mais reparadora, como você mesmo falou? Lembro muito da minha avó falando isso. Tem uma noite de sono reparadora. Às vezes é desafiador de fato. Existe algum hábito ou hábitos que facilitam esse processo? Sim, você fala de uma rotina, né? Por exemplo, às vezes o paciente, eu tô com sono, vou dormir meia-noite. Eu tô com sono, eu vou dormir 2 horas da manhã. Eu vou dormir às 8 horas. Não, primeiro é estabelecer uma rotina. O cérebro, ele gosta de rotina. Né? Horário certinho. Isso, aquele igual horário criança. pelo menos aproximado. Porque aí o cérebro vai entender que aquela hora é a hora de dormir, aquela hora é a hora de comer, por isso que a barriga ronca, né? Então, você começar a estabelecer no melhor possível sono, a comida adequada, a última refeição, não comer comida, vou chamar, pesada antes de dormir, né? Atividade física é super importante, tá? Aí tem pacientes, é o que eu digo, você também tem que se conhecer. Tem pessoas que fazem atividade física à noite e que é melhor. Mas tem pessoas que, se fizer à noite, já não é legal. Então, você também tem que ser o seu autoconhecimento. Mas atividade física, manter um peso adequado, né? Porque geralmente as pessoas que têm um peso, sobrepeso, ou até mesmo obesidade, é pior na questão da qualidade do sono. Se você tem refluxo, isso é algumas doenças gastrointestinais, principalmente o refluxo. Então, assim, é o autoconhecimento para você ver com o médico aquilo que está te atrapalhando e que pode não estar te levando a um sono adequado. E uma rotina adequada com essas orientações da doutora, vamos experimentar. E se você perceber que esses sintomas persistem, é claro, procure aí um especialista. Doutora Mayra, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua presença também. aqui. Obrigada, Juliana. Obrigada a toda a equipe, a todos aqueles que nos assistem. E estaremos de volta. A gente se vê na próxima quarta, se Deus quiser. Obrigada também pela sua participação aqui com a gente e pela sua companhia. Eu te vejo amanhã às 10 horas. Daqui a um minutinho você fica com um alerta total. Beijo e até amanhã.